Muito obrigado a vocês todos que nos acompanham aqui no nosso podcast da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Associação dos Antigos Alunos. E agora nós estamos abrindo as nossas portas e janelas para a cultura geral. A gente de início falava muito sobre medicina, sobre turmas, sobre a atlética, né? E de um tempo para cá temos mais aberto foco para cultura, porque o médico é também um indivíduo que se interessa por cultura, né? E é interessante quando a gente encontra pessoas que não são o artista, mas são aquele que promove o artista. Mas não promove com um fundo de interesse comercial, nada disso. Faz porque acha que deve ser feito. E por isso mesmo, hoje nós estamos entrevistando Juscelino Filho, do projeto Musicalia. Que beleza! Juscelino, você fala de você. Vamos lá. Obrigado, doutor Rangel. A alegria muito grande estar aqui. E eu, agora a responsabilidade, né? Medicina, coisa séria, né? Eu só falo de cultura, tudo. Bom, a gente tem o canal Musicalia, né? Há 10 anos, é um canal que fala sobre música brasileira no YouTube de uma maneira que seja analítica e profunda, mas que ao mesmo tempo seja, né, viável para todo mundo entender, né? Não tenha nenhum termos de musicologia, nenhuma coisa difícil e tal. Então a nossa ideia, de fato, é mostrar como a música brasileira tem uma camada muito profunda, analítica, tanto filosófica quanto do nosso dia a dia, cotidiano, crônica, né? Tem tudo isso junto. E a gente decidiu fazer esse canal para falar sobre a música brasileira no geral. Só que aí, de um tempo para cá, né, a gente abriu assim, aqui, como aqui vocês estão fazendo, né, canais de entrevistas, e onde a gente está falando com artistas da cena atual. E artistas da cena atual é uma coisa que, não acaba, e dois, é impressionante como estão desamparados, né? Então, assim, a gente tem, como tu falou, uma missão, né? A gente tem uma missão aí de fato, tentar ajudar, né, no que a gente puder esses artistas. Mas, enfim, a gente tenta, né, fomentar a cultura no nosso país, né, lembrar da cultura do nosso país. É uma cultura tão incrível que, se você vai para qualquer lugar do mundo, você vê as pessoas falando que Brasil, não, a música e tal, e a nossa música é altamente respeitada, mais lá fora, inclusive, do que aqui no nosso próprio país, né? Então, lembrar um pouco da gente, né, lembrar um pouco do nosso país, lembrar que não existe só músicas estrangeiras, e que a gente faz, na minha humilde opinião, a melhor música do mundo. A música, sem dúvida, tem N maneiras de ser vista, né? Mas, antes de mais nada, é comunicação, né? E a gente é mais ou menos bom de comunicação, né? A gente consegue ser um pool de tipos, raças, nações e etc. Eu acredito que isso aí dá uma qualidade final muito melhor. E a musicalidade também é uma característica de um povo, né? Total. Sem dúvida, outro dia, conversando com um alemão, ele falava, cantar música alemã, tirando o alemão em si, e dançar música alemã é muito fácil, porque é só a mesma coisa. Pá, 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 pá. Agora aqui não, né? Aqui é outra conversa, né? É a síncope, né? É o tempo, nosso, é o tempo onde o tempo fraco que eles chamam, né? 1, 2, 3, 4. A gente vai nos tempos fracos, João Gilberto, né? O samba, né? O Jeremy Gavsnik, né? Que é um acadêmico, né? Ele faz uma aula sobre síncope, né? E ele fala justamente isso, né? Que o negócio é pá, 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 pá. Aí o samba vem, tá, tic, tac, tac, tic, tac, tac. Não dá pra você fazer o pra cá e pra lá. É tic, tac, tac, começa a se movimentar, começa a fazer o samba, né? O samba vem desse erro rítmico, digamos assim. É interessante, né? Que não é uma normatização para criar um modus operandi. Exato. É pelo contrário, existe um modus operandi e tenta se normatizar e entender o que é aquilo ali, né? Total, né? Total, porque, inclusive, mais aqui no Brasil, porque a canção, né? A canção, no geral, tem esse aspecto que, de fato, vem da intuitividade, a gente é intuitivo, a gente faz bonitinho e tal, e depois os analíticos, né? Como o Wisnik, né, mestres assim, tentam pegar e encapsular aquilo e mostrar pra gente o que tá acontecendo. E acontece muito isso, né? Porque na canção não se parte de fato da escrita, como na música erudita, tal, que é maravilhosa. Até você falou dos alemães é muito bom nisso aí, né? Você baixa a cabeça, né? Então a música popular é bem diferente, né? A música popular você pega um violão, você vai na intuitividade, você vai na entoação,
né? A matéria-prima é a nossa fala, né? Então, quando eu estou falando com você, estou fazendo uma espécie de melodia. O que a canção faz é cristalizar essa melodia, né? Colocar num quadro, numa moldura, e aí a partir daí você ter uma música também, mas uma música que vem dos parâmetros da fala, não dos parâmetros, né, da escrita. Digamos assim, é muito engraçado, Muito né? interessante. Você me fez lembrar de um evento interessante que me ocorreu há muitas décadas atrás. Eu fui para Marabá, próximo de Marabá, ficar numa tribo de índios lá. Ficamos Olha. lá um tempo na tribo de índios. Pois bem, na época a gente estava procurando ancenise, leprosos no meio da floresta, Sim. porque isso lá é endêmico. Mas tudo bem, estava ali na tribo e eu peguei uma lista dos moradores da tribo, né? E a garotada aceita a gente. Os índios mesmo nem ligavam para mim, porque eu sou fraquinho, não sirvo para nada. Mas as crianças gostavam de ficar com a gente. E as crianças chamavam de Copém. O branco era Copém. Então, eu peguei a lista lá e achei o nome que eu achei que dava para falar, né? Fui lá e estava o pessoal ali, no meio do pátio ali. Eu, quanto crê? Ninguém ligou. Quanto crê? Ninguém ligou. Umas 3 vezes, daqui a pouco o indinho chega assim, Copém, Copém. Quanto crê? Não bastava os fonemas, tinha o ritmo, tinha a melodia. Ritmo. Eu virei e falei, quanto crê? Um deles já. Então, percebe que isso que você acabou de falar, eu vivenciei na melodia, no ritmo da comunicação, para falar o nome da pessoa. Cada cultura. Se você falar Alberto, o Alberto vai te atender. Mas lá, não, ele não te atende. Alberto! Ele vem do mesmo jeito. Interessante. Aquela coisa, a nossa pergunta, né? A nossa pergunta é melódica, né? Como vai você? Como vai você? Como você a está? entonação, o tempo, essa coisa toda. E acho que isso aí realmente vem desse pool de influências, né? Porque aqui é um caldeirão dessas coisas, né? E ao mesmo tempo, a gente também gosta disso, né? A gente gosta de jogar o ritmo, a entonação, a coisa toda, que aproxima da melodia, creio eu, né? A canção vem disso, né? O próprio, no início do século XX, o nosso maior expoente do samba era o Noel Rosa. E o Noel Rosa é um cara que entendeu isso. Né? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma conversinha que ele coloca ali na canção que demonstra pra gente, né? Evidencia que é a equação. Te põe dentro do botequim. Exatamente, coloca dentro do botequim, faz piada, né? Demonstra aquele personagem, né? Uma coisa tridimensional. Você consegue perceber para além da canção, né? É sensacional isso. Muito bacana. E vocês promovem isso, é isso que vocês fazem? Sim. Por via de gravação, por via de entrevistas, por via de que caminhos que vocês... Todas essas juntas. Multimídia. Porque a gente tem, de fato... A gente começou com análise de letras, que era mais fácil para as pessoas entenderem. Então, pegava a canção que a pessoa ouviu a vida toda, nossa grande, digamos assim, o bait, né? A isca que a gente pegava a pessoa... era colocar canções que a pessoa sempre ouviu, mas você já percebeu que essa canção fala disso? Né? Por exemplo, a gente fala de Chão de Giz, Zé Ramalho. Nossa, que música linda e tal. E a gente fez uma análise de letra. Falou, olha o fundo da história, olha do que ele está falando. E aí quando a pessoa, quando a pessoa ouve aquilo e fala, nossa, mas não está fazendo sentido. Tá, veja bem. Aí eu sento com a pessoa, mostro canções do Cartola, do Caymmi, do Noel, Essa Chão de Giz é uma música que ele fez depois que ele terminou um relacionamento amoroso com uma moça, uma senhora da sociedade, né? Uma senhora mais velha, exatamente. Ele estava junto com essa senhora, então esse lance dele ele é um garoto, é um jovem apaixonado ali, então toda a canção deságua em cima disso. Não vou desperdiçar o meu batom. Exatamente. Então, poxa, essas que coisas... riqueza, né? As pessoas ouvem isso a vida toda. E olha que riqueza. A pessoa ouve no rádio, a poesia da mais fina qualidade vindo pra gente assim de graça. E a gente consumindo aquilo, cantando, decorando, tendo todo aquele arsenal de informações ali. E quando a pessoa via no canal o tanto de coisa que tinha, muita gente comentava, gente, olha... eu nunca tinha notado isso. Então, a nossa graça era essa, pegar cada vez mais canções obscuras, digamos assim,
para mostrar para o pessoal o que estava ali, lógico, uma pesquisa, né? Sem muito achismo, né? A gente pesquisava tudo que tinha acontecido. Aí tem uma parte, de fato, que vai ser uma interpretação nossa, né? Mas, assim, é uma mistura dos dois. E é engraçado porque eu não sou um acadêmico, né? Eu nunca pisei em faculdade. Quer dizer, agora estou num ambiente você já mais... tá chegando perto. Então, a graça também é essa, né? A graça é um não acadêmico falando pro pessoal, mas coisas muito, muito acadêmicas, digamos assim, né? E que muitos professores botaram em escola. Foi a época que eu falei, eu tenho que tomar muito cuidado. Foi uma época, inclusive, que eu falei, eu tenho que pesquisar melhor, porque você está colocando na escola, e eu falei alguma coisa errada, mas os professores mesmo me diziam, não, relaxa, o que a gente está mostrando para os alunos é a interpretação, é o exercício de interpretação. Que, na verdade, pode ser uma das interpretações. E é uma das, né? É uma das. É um disclaimer que eu faço no canal, inclusive. Olha, essa é uma das possibilidades. Se você tem a sua, aqui a gente tem os comentários, né? Então deixe nos comentários o que vocês acham e tudo. Vamos trocar ideia. A gente tem entrevistado alguns artistas plásticos aqui, eles salientam muito que é a obra vista pelo autor e a obra vista por quem examina, por quem contempla. Né? E a música não tem por que ser diferente, né? Tem. E às vezes até acho que o autor se surpreende com alguma interpretação que ele fala, caramba, também, não é? Talvez até mais. Eu já vi o Chico Buarque falando isso, né? Falando, nossa, eu leio algumas coisas e eu falo, gente... Mas o que ele fala é mais interessante. Ele fala, eu queria atingir algo parecido. Eu não sabia que eu tinha conseguido. Né? Então, e o Chico é um... Não, se tem um cara que consegue colocar a gente na cena do crime, é ele, né? Você tá brincando. Assim, com som, com tudo, né? Você enxerga... O Chico é sempre uma graça. A coisa acontecendo, né? Ele brinca com todos os parâmetros musicais. O Chico é absurdo. Porque tem muita cultura também, né? Tem uma formação muito boa. Tem uma formação muito forte. Então ele tem tanto a parte musical, se você tem aquela música cotidiana, todo dia ela faz tudo sempre igual. Aí ele faz um acorde, que a gente chama de acorde de minuto, que esse acorde parece que o tempo tá voltando. Todo dia ele volta pro início. Então ele faz uma espécie de, sabe, ele coloca você naquela rotina, naquela repetição, absurdo. Naquela coisa, né? Um absurdo. Parece que tem uma pessoa dessa viva ainda hoje aí. O Domingo no Parque do... Não, o do Gil. Do Gil, é um absurdo também. Você entra na briga quase. Né? Entra na briga. Você fala, vou me machucar aqui. Não, e a forma como ele... Vai sobrar pra mim. A forma como ele vai colocando os elementos, né? O espinho, né? O sorvete é vermelho. Ele vai te colocando aquela sensação de miserável, aquele crime passional vai nascendo, vai surgindo o crime passional na roda gigante que vai remoendo a cabeça. Nossa. Não, você entra na cena. Esses são nossos compositores, cara. Impressionante. Não tem como a gente não se emocionar com isso, né? Quando a gente fala isso para as pessoas ficam, caramba, uma coisa que eu ouvi a vida toda. E, pô, quer dizer que tem isso no cotidiano? Tem mais isso, tem mais isso, e mais isso. Né? Exatamente, não é simplesmente a emoção, que é aquela primeira camada que vai nos pegar, que vai nos arrebatar, você vai achar lindo, porque os nossos compositores são... Acontece o contrário para quem ouve música em inglês, mas não fala inglês. Adora música, na hora que vai ver, olha só que porcaria. Pois é, tem muito disso também, né? Eu falo disso, né? Gente, eu falo principalmente com roqueiros. Eu brinco com roqueiros, né? Nada contra o rock, adoro o rock também. Amo, né? Amo Mutantes, amo o rock do Brasil, o rock do mundo, amo Beatles, enfim. Mas eu falo pra gente, Blue Shoes, né? Dá uma olhada, não tem nada, né? Porque hoje em dia... Pelo menos que a gente entenda, você talvez estivesse tendo a circunstância deles, não, mas... Pois é, tem contexto, claro, né? Se você for pensar, mas se for pensar a grosso modo, cara, um sapato azul, e é isso aí. Porque falam muito sobre, hoje em dia, a música que toma pancada é o funk carioca. Porque não, mas gente, calma, volta um pouquinho, que você vai ter músicas do Mozart, que, sabe, tem picardia, tem uma... Sabe, isso é uma tradição que não foi agora que foi inventado, né? Isso sempre aconteceu. A arte tenta transgredir todos os... Não só transcender os nossos sentidos, né? Como a rosa vermelha, o espinho, e trazer as imagens antes do acontecimento, né? Uma espécie de presságio diante de figuras, mas traz também essa transgressão moral. Então, sempre teve isso, né? E também muita associação da origem da música com a sua qualidade. Sim, muitas vezes não tem nada a ver. O samba foi. No 1800 era execrado, era uma coisa para gente de baixa classe. Não, eu digo mais, no geral é assim.
A música popular, no geral, assim, por vir de partes mais periféricas, de uma população preta. Então, geralmente, eles são mais execrados. Eles têm o samba também tinha o tema da orgia, do malandro, o canivete e tal. Eles falavam, não, isso não, meu Deus. O samba veio ganhar a alforria dele já no final da década de 50 com a bossa nova. Por quê? Porque foi embranquecido. Porque aí, de fato, chegou numa galera que, não, agora... Isso aconteceu com blues, com rock, com forró, vai acontecer com trap, com funk, é isso. E aqueles que de fato tiverem qualidade, aqueles que de fato tiverem, vão permanecer. Vão permanecer porque vai se impor. Né? Concordo. Creio eu. E você recebe, então, o quê? Além de interpretar essa parte, recebe também obras para analisar, Recebo muito, né? Recebo obras para analisar, assim, é o que mais a gente tem recebido. Inclusive, eu até parei porque tem muita gente que manda muita coisa e acaba não conseguindo nem ter filtro, eu não consigo nem eu já falei para alguns artistas, falei, gente, me desculpa, eu não consegui ouvir seu álbum ainda, porque tem uma pilha aqui de coisas para ouvir, virou um trabalho, assim, muito gostoso, né? Óbvio. Sim. Mas virou um trabalho imenso, assim. Então, o programa... Aí, quando a gente abriu o programa de entrevistas... Nossa, eu fui tentar entrevistar o Luiz Tati. Eu tenho que entrevistar o Luiz Tati. O Luiz Tati, pra mim, é o... Assim... Nossa! O meu... e agora, meu próximo é o Tom Zé. Eu tenho que entrevistar o Tom Zé. Mas o Luiz Tati, eu fui entrevistar ele na casa dele. Tentei. Foi a primeira entrevista. Eu fui entrevistar o Luiz Tati na casa dele. É um acadêmico, nossa, gênio, incrível, né? Tudo que eu escrevo é pedindo permissão para ele, porque, gente, eu escrevo, eu leio os livros do Luiz Tati, eu falo, gente, isso aqui é análise tão incrível que eu me sinto pequeno, assim, fazendo no YouTube lá. Né? E aí a gente foi fazer alguns na casa das pessoas, e a gente conseguiu um estúdiozinho, e a gente conseguiu trazer artistas da cena, né? Que aí a gente trouxe gente que eu gostava, né, e que geralmente não eram artistas que eu via muito em muitos lugares e queria ver eles, né, como o próprio Paulo Padilha, sim, como o próprio nós entrevistamos, sensacional, né, como Augusto Teixeira, Paula Cavalcilque, nomes que eu vou falar uma pilha de nome aqui e ninguém vai conhecer, porque de fato são artistas que não desamparados. Então a gente começou a fazer isso. E lógico, a gente entrevistou o Odair José, né, que é um nome grande, né? Ele foi conhecido, dono do mercado por um bom tempo, né, do mercado musical. Né, entrevistamos o Zé Geraldo, né, a gente entrevistou Roberta Campos, Marcelo Genesi, que já tem uma penetração maior. Né, mas a nossa ideia, de fato, é achar essas pessoas, né, que estão aí à margem, cara. E assim, muita gente à margem por conta de uma série de questões, né, que se a gente fosse falar aqui era praticamente uma palestra. É todo um universo contra, vamos dizer, aquilo que tem qualidade espontânea, existe, pode até ser elaborado, e contra aquilo que vai dar dinheiro, aquilo que vai vender, aquilo que dá o retorno financeiro, porque é um negócio. É um negócio. Então, eles acabam tratando com rigor do custo-benefício, né? Total, né? E criam fábricas, né? Fábrica, é um refrigerante, saindo blum, blum. O sertanejo hoje é uma fabriquinha, né? Você tem aqueles sertanejos que são similares, né? Por quê? Porque se esse aqui deu certo, o público desse vai... Se a gente fabricar mais dois, são públicos que já dá para aproveitar aqui também. Né? E isso acaba criando uma cadeia cada vez mais... Isso desde a década de 80. Né? Não é que começou hoje, assim... A gente sempre teve em crise, né? O Brasil nunca sai... é uma crise após a outra. O grande país do futuro. O país do futuro que nunca vem. O país do futuro que nunca vem. E assim, a gente... Da década de 80, os caras falaram, não, peraí. Gente, não dá. Tá tudo muito lindo. Inclusive, os discos da década de 70 são incríveis, lindos, né? Os grandes artistas do período, os seus grandes discos são da década de 70. Os discos melhores do Milton são da década de 70, do Chico Construção é na década de 70. Né? Aí surge Raul Seixas, Rita Lee, aquela coisa linda. Aí os caras, não, peraí, ou é soul music ou é rock. O mercado começa a segmentar. Né? Então, na década de 80, a gente vai para soul music, a gente agracia aqui um Tim Maia, um Cassiano e tal, ou a gente vai pro rock e vê a Rita Lee e o Raul Seixas aqui. Rita Lee e Raul Seixas eram vendedores de disco. Né? Então, assim, eles falaram, não, vamos pro rock. Então, a partir da década de 80, a coisa começou a segmentar muito. Então, eles escolheram... Aí o rock não se manteve, né? Porque o rock não tem como se... O
o rock tem um espírito de não se manter no status quo, né? De não ser a música de frente, porque ia perder a essência, porque ele tem aquela coisa de que país é esse, tem aquela coisa de protesto que os caras não iam gostar muito. E aí na década de 90 aí já vem, né? O pagode, o axé, já tem, são músicas mais festivas, são músicas mais pra galera. Então aí já começa a se assentar melhor no mercado. E vão criando essas margens, né? E é nessas margens que os artistas estão. E aí, no fim da década de 90, se democratiza, porque de repente a gente tem um estúdio em casa, né? Com esses microfones aqui, com esse equipamento aqui, a gente faz, já consegue fazer por nós mesmos, né? E o mercado não soube lidar com isso. É aí, tem um monte de gente agora, e para onde que eles vão? Beleza, a gente continua aqui, a gente vai manter o sertanejo, que começou na década de 90, lá Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, eram muito famosos. Eles lapidaram isso e trouxeram para um produto. Então hoje o sertanejo é produto. Né? Tem um funk carioca que faz uma frente ali, mas esse é mais à margem ainda, né? Tem produto aqui também, tem empresários aqui também, mas para a grande massa, para rádio, para festivais, é o sertanejo. E infelizmente, né? Não por questão do gênero, eu acho que beleza, tudo bem o sertanejo tá aí, mas tá muito só nele, sabe? Tá muito só nele e o funk carioca aqui à margem, né? Também do lado buscando um caminho. Só que e o samba, né? E o samba de raiz? E a chamada MPB, sem ser os MPB de frente, né? Que ainda tem muita gente de frente, o Zé Cabaleiro, que é um espetáculo. Né? Tem muita gente de frente, mas tem muita gente à margem. Tem muita gente mais à margem ainda. Muita gente boa, que você ouve assim, cara. Você fala, gente, isso aqui não deve nada a Caetano, mas... Se eu falar isso, parece um sacrilégio. Oh, meu Deus, como você vai falar que não deve nada... Caetano é Caetano. Eu sei que Caetano é Caetano, mas, gente, tem gente tão boa quanto. Não, sim, sem dúvida. E você falou dos anos 70, realmente. Hoje é muito comum você ver na música de rádio, etc., o pessoal indo se socorrer na década de 70 para completar a programação, porque sabe que aquilo tem aceitação, porque sabe que aquilo tem qualidade. Sim. É uma época de uma criatividade, de e tinha a chance de ser apresentado. Não é isso? Né? Eu lembro... tem uma música... Em 73, eu era um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E o cara falou isso. E ia pra rádio. Né? Nossa Senhora! Com toda essa poesia, né? Com toda essa visão das coisas. E você falar que o paletó de linho branco... que até o mês passado, lá no campo ainda era flor. Você fala, nossa, quanta beleza que tem em volta da gente, né? Produzida aqui, e de repente parece, o pessoal não tem talento. Não, é isso que você falou, né? Sim. Saiu da escala comercial. O sertanejo, outro dia, faz alguns anos, eu me surpreendi. Tem uma música que você falou, Zezé de Camargo e Luciano, tem uma música, às vezes, de muito sucesso que é dos Vale. Muitas. Que eram compositores de MPB de alta qualidade, tem, né? Coisas do Michael Sullivan, né? Que já era da década de 80. Tem coisas do próprio Daí. Tem uma música, Cadê Você? Que é sucesso na voz do Leonardo. Foi sucesso antes na voz do Daí. Aí entrou na máquina de promoção e tudo mais, né? Mais a presença do próprio artista, é lógico, não vamos tirar essa qualidade deles, né? Mas entrou... É como jogador de futebol, né? Sim. Pelé nunca teve a grana que muito cara aí... Muito cara tem, exatamente. Tá ganhando, jogando um quinto do que ele jogava. E hoje... E por aí vai. No sertanejo tem investidores e mais investidores, cara. Num cara desse, num Gustavo Lima da vida, tudo bem que Gustavo Lima hoje já é empresário e tudo. Sim. Mas tem investidores e mais investidores nisso, né? Se acontece, né? Se acontece qualquer mal com essa pessoa, a pessoa não perde a voz, não consegue... Nossa, é muito investidor, fica... Apostei nele. Apostei nele, exatamente. Então, assim, é um negócio grande, gigante, assim. E o que mais vocês estão trazendo? Pois é, vamos aproveitar o rapaz latino? Vamos. Aqui esse livro, 50 anos de Sonho de Sangue, né, que é um livro, uma análise que eu fiz com a Carla Cruz,
sobre o disco Alucinação, né? Isso aqui é o seu, professor. Muito obrigado. Já falou que vai devorar hoje à noite. 50 anos de sonho, sangue e América do Sul, né? Exatamente. Pois é, então... E como ele é composto? Como ele é o livro? A gente fez uma parte histórica, né? Ou seja, esse é um disco muito interessante, porque ele tem uma história muito interessante. Ele resgata praticamente o Belchior, né? Quer dizer, Elis Regina é o Deus Ex Machina da história, né? Porque certo. O Belchior ele faz um primeiro álbum, que é chamado só de Belchior, o pessoal conhece como Multigloss, é um álbum verdinho, assim, lindo. E o álbum é ótimo, né? Assim, ele só não fez sucesso comercial mesmo, mas o álbum é ótimo, assim, esse primeiro. Tem muita coisa de poesia concreta e tudo. Só que, enfim, ele não fez muito sucesso, ele fez sucesso de crítica, mas não fez sucesso de público. De público. É porque os arranjos são lindos e tudo. E tem a Palo Seco, uma canção que vai pro Alucinação nesse álbum. Só que é a partir disso que eu farejo um insight aí do que pode ter acontecido. Né? Tem muita orquestra, uma roupagem linda. E a música, a Palo Seco, tá falando, cara, eu tô te falando na lata aqui. Eu não quero... É sem papas na língua. Esse disco do Alucinação é sem papas na língua nenhuma. Ele tá falando, gente, peraí, chega de metáforas. Vamos descer do salto e eu preciso falar algumas coisas pro público comum. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio que o compositor me dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas não tá maravilhoso, né? Olha a discrepância entre o que está chegando de informação. É uma crítica velada a ditadura militar, porque o que podia chegar de informação era aquilo. Né? Porque quando o Caetano fala divino maravilhoso, ele não está falando que é divino maravilhoso, ele está escondendo ali o jogo, né? Colocando palavras para tentar pescar algumas pessoas. E o Belchior está falando, gente, não é hora de pescar pessoas, não é hora de falar na lata. Né? Eu tenho 25 anos, sonho de sangue de América do Sul, por conta desse destino. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Exatamente, né? Exatamente. Realmente. Então ele concorda com o Caetano, né? Muita gente acha que esse é um... Que ele satirizou, o antigo compositor. É muito complexo isso, é muito complexo, porque de fato ele está fazendo uma crítica, mas a crítica ele está utilizando o Caetano como como um exemplo de uma geração, né? De uma geração que passou. Ele fala isso o tempo inteiro no álbum, né? O álbum é regido por três temas, né? O tema geracional, o tema de o real contra a fantasia, né? Que ele tá falando, ele é um pouco de Nietzsche aqui, né? Na história, porque Nietzsche defende que o maior nihilista é a pessoa que desiste da vida e fica esperando no etéreo alguma coisa, que a gente tem que aproveitar o dia, aproveitar o chão, aproveitar o toque, aproveitar o respirar, aproveitar hoje do que ficar sonhando que quando eu morrer eu vou pro céu. Jogando no ponto futuro. jogando para algo possível, né? E suportando do jeito que dá. Então ele tem muito dessa coisa. E aí no conflito geracional, né? Nesse conflito geracional ele traz uma coisa que o Chico, Caetano, o Gil, essas pessoas foram incríveis na década de 60. E ele começa a falar, gente, tem gente hoje também. Olha como é complexo. Vocês estacionaram na década de 60 numa crítica que era muito boa, só que esses mesmos críticos da década de 60 se assentaram na ditadura. Então eles não têm mais aquela voz ativa, porque agora eles têm grana, né? Agora eles fazem parte do sistema. Uma vez você faz parte do sistema, você já não incomoda tanto o sistema. E aí vocês estão estacionados naquela geração, naqueles pensamentos, e a gente está fazendo aqui ainda hoje. Então, como os nossos pais, tem muito disso. Né? Ele fala o tempo inteiro. Hoje eu sei que quem nos deu a ideia de uma nova consciência de juventude está em casa e guardado por Deus, contando seus metais. Né? Só que, assim, a graça dele trazer o Caetano, ele traz o Caetano 2 vezes no álbum, ele referencia 2 canções fortemente alegóricas, né? e metafóricas, que é Alegria, Alegria, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro. E ele referencia o Divino Maravilhoso, que são canções que têm metáforas contra o regime, mas que o público não penetrava no público. É preciso estar atento e forte. É preciso estar atento e forte. Então, quando ele fala, eu sou o rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, e eu tô ferrado, mas eu ouço que tá divino e maravilhoso. Então ele fala, gente, eu acho que o pessoal não vai entender, a gente precisa começar a alfinetar mais. Agora, aí vem o paradoxo, né? Como é que se alfineta mais... Né, sem metáforas e tudo, com a censura em cima.
Então, ele tá fazendo assim, muitas provocações nesse álbum. É impressionante, né? E aí a gente mostra como é que esse álbum surgiu, que foi com a Elis. Sim. Ele conheceu a Elis já tinha gravado o Mucuripe, né? Sim. Você citou aqui. Então, ela tinha gravado o Mucuripe, e quando ela vai lá no ensaio do Toquinho e do Vinícius, que eles estavam gravando um álbum, que é aquele com o Fernando Faro, que tem a mãozinha assim na capa, ele foi convidado, ele estava lá quietinho no canto, acabrunhado, porque, enfim, né, ele estava vendo os grandes artistas ali, ele não se sentia grande, porque fez um álbum de fracasso. Aí eles, olha, aquele ali é o menino do Mucuripe? É o rapaz do Mucuripe? É, Toquinho? Toquinho é. Ela falava, beleza, oi, eu quero composições. Quero composições, vá na minha casa, porque eu tô fazendo um show novo, chamado Falso Brilhante. Sim. E eu quero colocar lá canções de compositores novos, quero ver o que você tem. Eu gostei de Mucuripe e tudo, morei com o Fagner, né? Ela tinha morado com o Fagner. E ele me falou de você. Aí o Belchior falou, olha, eu só se você me der condições de eu ir na sua casa, porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho como ir, eu não tenho o que comer, eu não tenho absolutamente nada. E aí ela deu risada e falou, tá bom, vá lá. E aí ele mostrou. Me leva que eu vou. Ele mostrou todo o disco da Alucinação e ela gravou, né, como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, que foi um sucesso absoluto, né? E aí quando... E é até hoje, né? É gostoso ouvir. É uma delícia ouvir, né? Até hoje, muita gente regrava. Cara, como Nossos Pais é um sucesso absoluto, né? É a música mais ouvida da Elis Regina, hoje. Ah, sim? Então eu brinco que a Elis deu uma carreira pro Belchior e o Belchior, né, em retribuição, deu o maior sucesso da carreira dela. Então, assim, o Mazola, que é o produtor do Falso Brilhante, do disco da Elis, falou com ela, falou, olha, e esse cara, esse Belchior aí, o que tem? Ele ouviu as músicas, falou, não, esse cara tem que vir. Tá, ele chamou ele pro Rio de Janeiro, aí a mesma história. Olha, não tenho dinheiro, não tenho nada. Se você não me der condições, não adianta. E aí eles fizeram não foi aceito pela gravadora, porque a voz anasalada, esse cara aqui estranho, não, como é que vocês vão botar um cara desse pra tocar? Que negócio estranho e tal. E aí ele foi, deixa. Ele foi no André Midani, que é um cara importante na indústria musical, né, no período. E o André Midani, ele tava fazendo Nossa, é longa a história. Deixa eu tentar encurtar. O André Midani tava tentando fazer uma nova gravadora na WEA. E aí falou pra ele, beleza, não, faz seu Belchior aí, não tem problema. Mas é o seguinte, ó, eu tô fazendo uma outra gravadora. Vamos pra outra gravadora comigo, porque eu vou fundar lá, vou sair daqui, né? Era a Philips, vou sair da Philips, eu vou fundar a WEA, quero levar você é bom. Aí ele falou, tá, mas e o Belchior? Eu falei, não tem problema, a gente faz o Belchior aqui, na Philips, e faz um contrato de gaveta para mais 2 discos na WEA. O que acontece? A Alucinação foi um sucesso. Os caras da Philips ficaram fulos da vida, porque eles falaram, eu quero... E o próximo do Belchior? Aí o Mazola falou, então, ele já tá fechado com a WEA. Meu amigo, Mas que legal, rapaz. E aí tem as análises, né? Exato, isso que eu tô vendo. Quer dizer, você não só dá essa introdução, como depois também... Tem a análise uma por uma. Que interessante, viu? E não precisa ser músico para entender isso aqui. É o sistema do Luiz Tati, né? É um diagrama que ele mostra o contorno da melodia. Né? Então ele mostra que aquela melodia está fazendo, a hora que está caindo a nota, a hora que está subindo. Então você consegue ver o desenho e aí há uma interpretação desse desenho. No final do livro a gente deixa os desenhos sem anotações, para quem quiser fazer o exercício sozinho. Então a pessoa pode ir lá ver música por música e a pessoa mesmo, né, desenhar, rabiscar o que ela quiser fazer, né, interpretar da própria forma, ver o que eu perdi na minha análise, né, enfim. E vocês já estão na 2ª edição. Pois é. Tinha que estar mesmo, porque bem bolado o negócio. Ele esgotou rápido. O público do Belchior é um público muito bom, né, um público muito legal. Assim. Com o devido mérito, né? Com o devido mérito, né? Um cara inteligente. Ele até voltou agora, recentemente, por conta muito da figura dele, né? Eu falo sobre a iconografia, sempre falo. A figura dele é muito forte, né? Então teve aquele lance dele ter sumido. Ficou no Uruguai, se não me engano, né? Aí na internet ele é um sucesso, sei que ele é um sucesso. Tem gente que nem conhece as músicas e comprou e falou, aí a partir de agora eu vou conhecer, então vá. Quero saber. E é bom que saiba mesmo, porque é coisa boa, é coisa de qualidade. Não, Belchior né? é fantástico. Mas, rapaz, fantástico. Que trabalho bonito que vocês fazem, Juscelino. Parabéns. E com Muito isso, obrigado. então, você acaba, de alguma forma, tomando conhecimento e alavancando que as outras pessoas conheçam esses artistas que estão, vamos dizer, na chuva. Sim, né? sim. Traz um guarda-chuva para eles estarem, eu entendo.
Estamos tentando fazer isso. Parabéns, rapaz. Parabéns mesmo. Obrigado. Que bacana. E ainda coloca no livro. Tá muito bom. Você vai me ouvir e você vai me ler. Você vai me ler, né? Tem gente que... Aprenda a dar valor porque tem valor. E tem gente que tem fãs do canal que falam que leem com a minha voz. Nossa, eu tô lendo o livro aqui com a sua voz. Aqui. Sua voz entranhada na cabeça. Quer dizer, então, como que a gente acha você? Canal Musicalha. Canal YouTube, Musicalha. Tem YouTube, tem Instagram. Tem YouTube principalmente Instagram. TikTok eu parei. Sim. Então tem YouTube e Instagram, do canal. Tem o Juscelino Filho lá também. O livro, a gente vai deixar enfim, tem o interesse, a gente vai deixar uma página onde tem o interesse. Ótimo. Para fazer uma segunda pressagem. Eu tenho certeza que quem assistir aqui vai se interessar, porque muito bem sacado o jeito muito que você faz a coisa. A gente tá planejando fazer mais, né? Tem livro pro segundo semestre. Já tem coisa para sair agora. Tem coisa para sair. A gente vai fazer um livro com... Olha a ousadia do projeto, né? Todas as canções do Renato Russo. O artista da década de 80. A gente quer fazer um histórico de todas as canções dele. Né? Todas, registradas e não registradas. Então esse livro vai para o segundo semestre. E nisso você faz o circunstanciamento da produção da música. Sim, sim. Na verdade, no do Renato, a gente vai fazer a história por trás, né? Ou seja, qual foram os insights, o que ele pensou, tudo bonitinho. E aí tem música que tem uma história para além, né? Tem música que ganhou filme, né? Floresta Caboclo virou filme, enfim. Então, assim, cada música tem o seu tamanho lá no livro, mas vai para o segundo semestre, esse livro também vai ser super legal. Assim. Eu imagino. Já vou ler. Esse é legal, você vai gostar disso aí. Esse é muito legal. Não, até porque o artista também... Ele é fantástico. Tenho muita admiração por tudo, até pela loucura, pelo lance dele, porque faz você sair da caixinha e eu acho pensar, genial. Né? Eu acho que é difícil, eu acho que alguém... Ele viu a indústria, ele virou as costas para a indústria e teve uma hora que ele virou as costas para tudo. Exato. Eu achei assim, tem gente que acha que, olha, mas tudo bem, tem um lance de responsabilidade, deixou dívida, tem família e tal. Mas, cara... Para artista isso não é nada. Para artista não importa a obra. Pois é. Quem me dera poder uma hora sumir aí e é isso. Eu acho sensacional, eu acho a história incrível. Juscelino, você veio aqui, olha... A gente está multimídia, multifacetado, multi-assunto aqui, mas a gente só se enriquece aqui, viu? Muito gostoso, muito bacana, Juscelino. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tá? E vamos te seguir, então. Vamos te ouvir, vamos aprender contigo, porque, lógico, eu imagino que as primeiras análises foram muito mais difíceis. Muito hoje você rudimentares, já tem então já traz todo esse know-how para a gente... aprender a ver de uma maneira melhor aquilo que já gostava. Nossa, é verdade? Sensacional. Não, que slogan, eu vou pegar para mim. À vontade. Que slogan. Perfeito, sensacional. Meu querido. Muito obrigado. Tá vendo? Faculdade de Medicina, Associação dos Antigos Alunos, é cultura, é gostoso, né? Tá. É bacana de ver. Espero que vocês tenham tido a paciência de me ouvir falar e tenham atentado para o privilégio de ouvir o Juscelino falar, ok? Mas é muita cultura, muita coisa, muito Brasil e um Brasil bacana, um Brasil bonito, um Brasil inteligente. Parabéns mais uma vez, Juscelino. Parabéns obrigado por ter vindo aqui. Lindo. Maravilha, obrigado a vocês. Obrigado a vocês que nos assistem.